Eu morava em Ubatuba, interior de São Paulo, e meu pai tinha alguns restaurantes, meu pai tinha uma situação financeira muito confortável, enfim. E aí eu era meio desiludido com muitas coisas, e eu gostava muito do trabalho do meu pai, eu ajudava a trabalhar ajudava no restaurante do meu pai. Mas, enfim, sempre era uma insatisfação crônica em relação à própria existência, mesmo tendo tudo em casa, tendo uma boa família, sempre tinha a percepção de que faltava alguma coisa. Então, na minha casa, por exemplo, tinha 2 carros importados na garagem. A molecadinha sonhava para ter um Mega Drive, era na época do Mega Drive. Eu tinha o Mega Drive e o Super Nintendo. Enfim, eu tinha tudo e era mesmo assim, aquela insatisfação crônica, como Agostinho, né, que a nossa alma está sem sossego até que encontre repouso em Cristo Jesus. Então, era basicamente isso. E tinha uma repulsa também bem grande em relação à igreja, principalmente porque eu tentei ser jogador de futebol, mas era ruim de bola, não deu certo. Mas enfim, e aí meu pai me acompanhava muito nos meus jogos. Mas quando ele se converteu, ele deu uma afastada. E aí talvez esse seja um dos motivos que eu tinha um repúdio por igreja. Na realidade, é óbvio que era o pecado mesmo, em que fica camuflando essas coisinhas aí, né? Mas enfim. E aí, eu muitas e muitas vezes pessoas chegavam no restaurante do meu pai e eu tomava conta, ajudava a tomar conta de um deles. E como o meu pai era evangélico, protestante, cristão, então eles falavam assim: olha, eu sou crente. Aí eu falava: ah, você é crente? Ah, você é crente. Aí eu já pegava o currículo e já jogava fora. Então tinha um repúdio natural, que é fruto do nosso pecado, e tinha essa insatisfação crônica, e apesar de ter tudo, sempre sentindo que faltava alguma coisa. E então, eu lembro quando eu fui à igreja, tô lá na igreja, ouvindo a pregação, eu falei, poxa, é isso? É isso mesmo, sem Deus não tem como. E aí tem aquela convicção de pecado e aquela conversão, acabei me convertendo e fui estudar, fui fazer seminário, eu jurei que nunca seria crente, nunca me converteria, e hoje sou pastor, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Quanto que você sentiu esse chamado pastoral assim? Porque quando a gente sente essa questão de vocação, que é algo muito sério, né? Hoje em dia é muito negligenciado essa expressão, né? Chamado. As pessoas sentem algo e falam, quero ser pastor e vê que no final da carreira e vê que não era aquilo mesmo. Quando você entendeu que você foi chamado para ser pastor? Um momento na sua vida. Olha, acho que tem um momento que é bem simbólico, apesar de ele ser como a cereja do bolo. Eu estava em São Paulo e eu estava assistindo a um desenho da história de Moisés. Estava lá numa conferência da minha igreja, da igreja que eu frequentava, e estava passando o Moisés, né, conduzindo as pessoas para fora do Egito. E eu falei, eu nasci para fazer isso aí. Eu quero que Deus me use para ajudar a libertar pessoas. Você tinha quantos anos? Ali eu tinha 19. Então era. 19. Eu me converti aos 17, mais ou menos. E eu sempre tinha um desejo de fazer uma coisa que fosse significativa. Uhum. Eu queria fazer uma coisa que fosse importante. Então acho que isso mexia comigo também. Porque ao ver o evangelho, ao compreender o que é o evangelho, eu entendi, olha, um médico pode... É uma coisa fenomenal. Na realidade, todas as profissões são fenomenais se é a sua vocação. Mas eu falava, poxa, um médico é espetacular. Imagina, um cientista, se ele descobre a cura para uma doença, ele dá mais 20 anos de vida para uma pessoa. Mas alguém que prega o evangelho, ele é instrumento de Deus para que essa pessoa tenha uma eternidade. Uhum. Então, eu queria fazer algo que fosse significativo, que fosse realmente importante. E, na minha opinião, obviamente, não tem nada mais significativo e importante do que a pregação do evangelho, porque tudo mais vai ficar. E almas convertidas ficaram por toda a eternidade. Então, isso também mexia muito comigo, Sim. de querer fazer uma coisa que era significativa e realmente importante. Então, eu queria realmente também a fazer algo que eu realmente queria servir as pessoas de alguma maneira. Então, esses elementos em mim
E também acho que essa vocação, né? Esse chamado, a palavra vocação vem do latim vocare, chamado por Deus, né? Para fazer alguma coisa. Essa sensação também vai se dando ao longo da caminhada, principalmente, por exemplo, um desenho desse, eu via lá o Moisés, né? Assistindo lá Moisés e como que aquilo me fisgava. Eu falava, gente, eu nasci para fazer esse negócio. Então eu me converti e rapidamente eu já tinha essa percepção de que eu queria ser pastor. E o seu contato com a fé reformada foi imediatamente ou antes você teve contato com outro tipo de teologia? Não, a minha não foi imediatamente. Quer dizer, tive um pouco porque eu tinha bastante contato desde o início com o Martin Lloyd Jones. Uhum. Então, já tinha lido também algumas coisas do Hernando Dias Lopes. E eu falo assim, puxa, eu acho que eu nasci meio reformado. Porque muitas das coisas que eu já acreditava, porque eu frequentava uma igreja e eu falava, gente, mas esse negócio não tá certo. Não tá certo. Só que eu tinha 19 anos na época, eu pensava, eu que sei? Eu sou um menino, eu tenho 19 anos. Começamos agora, né? Como é que Tudo pode mais. saber, né? Então, assim, por exemplo, eu tava lá na igreja, aí liberaram o pastor do dia, pastor de fora, liberou a unção dos 4 seres de Apocalipse. E o povo Eita. começou a imitar águia, leão. Tudo que você... Sério? Aí eu falei, gente, mas isso aqui não tá certo. Mas aí eu logo pensava, eu que sei, eu tenho 19 anos, é um negócio muito estranho. Uhum. Eu falei, não tem como eu estar certo. Então, assim, isso foi logo no começo da minha conversão, estando ali naquele lugar, eu já não me sentia confortável com algumas coisas. Mas eu tinha muito medo de mim mesmo, de falar, pô, não é possível, tá todo mundo errado aqui. Então tinha esse medo, né, de estar sendo arrogante. Então já tinha ali essa noção ali reformada, que na minha opinião é a noção bíblica, é a maneira bíblica de pensar. Sim. E aí só à frente, né, quando eu fui conhecer, eu lembro um dia assistir um vídeo do Paul Washer. Aí eu falei, gente, então Tem aquela pregação chocante dele. não foi nem essa. Foi a 10 acusações contra a igreja moderna. Eu tenho um livro. Muito bom. Então. Aí eu falei, peraí, gente. Porque teve alguns momentos que eu acho que na época não tinha esse advento da internet tão forte como é hoje, né? Então eu me sentia meio isolado, né? Eu falei, puxa, mas é só eu que creio nessas coisas? Não é possível. Não tinha um conhecimento de literatura reformada. Mas já tinha um pensamento bem reformado porque eu lia bastante a Bíblia. E pela graça de Deus, tinha uma maneira meio mais lógica de pensar, o que, na minha opinião, leva para isso. Para essa crença reformada, que é a crença, na minha opinião, a interpretação correta da Bíblia. Então, aí quando, na realidade, eu conheci, de fato, mais a teologia reformada, eu falei, nossa, é isso que eu sou.